na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. A todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela
fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo o Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, vivo. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. Eu aguardo e sou com pressa, quero ir para o meu lar. Sou sua noiva adornada, aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus, vem me levar pra casa. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar. Sou sua noiva adornada, aguardo sua chegada. Vamos ficar em pé, aleluia.
Oh, aleluia. Glórias a Deus. O céu é a nossa morada, irmãos. Aleluia. Estamos aqui só de passagem. Glórias a Deus. Convido os irmãos, já que estamos de pé, para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Glórias a Deus, agradeço a oportunidade de estar aqui, confiança dos irmãos, a escala, e a misericórdia, única e exclusivamente a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos, podem tomar um assento? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, antes de discorrermos a respeito do texto bíblico e desse evento tão extraordinário que foi o dia de Pentecostes, eu gostaria de falar a respeito do autor deste livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi um discípulo de Jesus chamado Lucas. Lucas, ele era um discípulo de Jesus, porém Lucas não fazia parte dos 12 apóstolos. Ele conhecia os apóstolos, ele andava com os apóstolos, porém ele não foi escolhido dentre os 12 apóstolos. Até porque os 12 apóstolos de Jesus eram judeus, hebreus, descendentes das tribos de Israel. E Lucas, ele era um gentil. O que é ser um gentil? Ser um gentil é ser um não judeu, é ser um não hebreu. Todo povo que não era hebreu, que não era um judeu, era conhecido como povo gentil. Lucas, ele era um gentil. Por sinal, Lucas é o único escritor gentil da Bíblia Sagrada. Coisa impressionante. De toda a Bíblia Sagrada, o único escritor que não é hebreu, que não tem raiz no povo escolhido por Deus, o povo judeu, é Lucas. Lucas, então, esse gentil, ele escreve o Evangelho de Lucas e ele escreve os Atos dos Apóstolos, ou o livro de Atos dos Apóstolos, em volume. Não sei se você sabia dessa informação, mas o maior escritor da Bíblia no Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento na Bíblia, em volume, é Lucas. Lucas escreveu 28% do Novo Testamento. Paulo escreveu somente 25%. Então Lucas, ele é o maior escritor bíblico do Novo Testamento em volume de escrita. Glórias a Deus, quase me fugiu a palavra. Lucas também, ele tinha um domínio muito aguçado na língua grega. Pelo fato de ele não ser um judeu, ser um gentil, ele conhecia muito a língua grega, inclusive conhecia mais que Paulo a língua grega. Tanto é que das 5.000 palavras gregas que existem no Novo Testamento, praticamente 700 palavras só Lucas usou. Só ele tinha o domínio e o conhecimento dessas palavras. E ele escreveu então com uma linguagem, ele era um homem de muita habilidade na escrita. Ele foi chamado pelo apóstolo Paulo como um amado médico, um médico amado. E eu entendo que não era bem pela profissão dele de ser médico, mas pelo fato de Lucas cuidar dos irmãos, de ter esse coração misericordioso. Lembre-se que Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Tanto é que Paulo, quando ele escreve para o jovem Timóteo,
ele fala então a respeito do seu findar dos dias nessa terra, quando ele diz que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, que a coroa da justiça já estava preparada para ele. Ele diz que para Timóteo, quando o filho vier visitá-lo, para que Timóteo venha depressa. E aí Paulo explica o porquê, porque ele fala que Demas, um irmão, ele acabou então se desviando, amando o presente século, e ele diz, ele me abandonou, e ele foi para Tessalônica. Ele diz também que Crescente foi para a Galácia. Ele diz que Tito também teve que viajar para outra cidade, se não me falha a memória, Dalmácia. Mas ele disse, apenas Lucas esteve comigo. Ou seja, Lucas era um homem que cuidava, era um discípulo de Jesus, cheio do amor de Jesus. Agora, Lucas, mesmo sendo um homem com habilidade na sua escrita, mesmo sendo um homem com uma profissão que era bem considerável na época, mesmo tendo acesso a pessoas de autoridade, ele não se valeu disso na sua escrita, mas ele foi o discípulo de Jesus que mais deu destaque à presença do Espírito Santo na vida das pessoas. O bendito seja o nome do Senhor Jesus. Lucas deixa claro que o que movia os homens, que movia a igreja, não era habilidade humana, não era capacidade terrena, mas era o Espírito Santo de Deus. Lucas é o único escritor dos evangelhos que diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. Lucas, ele fala que quando foi derramado o Espírito Santo aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Lucas, ele relata que quando Paulo, ele estava orando lá na rua direita, quando ele havia se convertido, chegou até ele Ananias orou por ele, e a Bíblia diz através de Lucas que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Pedro, Lucas relata que era cheio do Espírito Santo. Os diáconos foram escolhidos pela igreja e eram homens cheios do Espírito Santo. Lucas mostra que o Espírito Santo movia a igreja. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, relata Lucas em Atos dos Apóstolos. Lucas ainda relata que o Espírito Santo impedia os homens de Deus de fazerem coisas que não eram a vontade de Deus. Então ele dá um destaque extraordinário para o Espírito Santo de Deus. Nós, pentecostais, temos que amar ler Lucas, amar ler Atos dos Apóstolos e amar ler o Evangelho de Lucas. Amém, irmãos? Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E Lucas, então, ele começa a relatar uma promessa de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica. Haviam festas anuais, festas dos judeus. Uma delas era a festa de Pentecostes. Pentecostes vem de penta, que é 5. Ou seja, era o 50º dia após a Páscoa. 50º dia após a Páscoa, os judeus comemoravam a festa de Pentecostes, ou também conhecida como a festa das colheitas, quando eles se alegravam com Deus, com as coisas que Deus estava dando para eles e que eles poderiam colher. Talvez seja uma explicação, porque foi nesse dia, nesse momento, o dia de Pentecostes, em que a igreja de Jesus oficialmente nasceu nessa terra. Houve a colheita, então, daquilo que Jesus plantou como um homem, morrendo na cruz do Calvário. A colheita foi a sua igreja ser formada nessa terra. O bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aqui Lucas começa a falar então desta promessa de Jesus sobre o poder de Deus. Inclusive, Lucas, no seu evangelho, ele diz que Jesus, ele chega aos discípulos e fala: ficai em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Veja que Jesus estava profetizando aos seus discípulos que eles receberiam revestimento de poder sobre as suas vidas. É interessante porque no Evangelho de João, capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus chega aos seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito Santo. Porque uma coisa é receber o Espírito Santo, é ser salvo, é nascer de novo. Outra coisa é ser revestido do poder de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo o que o irmão Vinícius está dizendo aqui? Nós podemos ser salvos, receber o Espírito Santo,
mas a promessa do batismo com o Espírito Santo, como bem disse Lucas. Veja, que interessante o que ele fala. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpriu a promessa de Jesus, e eles receberam o poder de Deus. Para quê, irmão Vinícius? Para ser testemunhas de Cristo, para pregarem o evangelho de Jesus, para enfrentarem os maiores desafios que eles iriam enfrentar nas suas vidas, pregando o evangelho do reino de Deus. E a Bíblia Sagrada nos mostra que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, eles estavam pregando em Jerusalém e na Judéia. No capítulo 8 eles começam a pregar em Samaria, porque a Bíblia diz, inclusive tem um título no capítulo 8 que diz: Filipe prega em Samaria. Então o evangelho agora já não estava mais em Jerusalém, já não estava mais na Judéia, agora já estava na Samaria. E no capítulo 9 acontece algo interessante: Paulo se converte a Jesus. Deus estava falando em outras palavras: agora o evangelho será espalhado até os confins da terra. Porque Paulo se torna então o pregador dos gentios, o pregador daqueles que não são judeus, e Paulo começa a fazer as viagens missionárias, e a palavra de Deus está se cumprindo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. O evangelho de Jesus começa a se espalhar então por toda aquela região, pela Europa, pela Ásia Menor, começa a se espalhar pela África, Egito. O evangelho de Jesus começa a se espalhar por toda aquela região. E algo interessante começa a acontecer, porque os irmãos se uniam com um fervor muito grande em oração. O coração dos irmãos era um coração voltado a Deus. Se reuniam nas casas, faziam cultos domésticos. E o número de cristãos começou a crescer. Eles caíram na simpatia do povo, eles viam o amor de Deus na vida deles. Jesus disse: saberão que são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Era uma igreja cheia do amor de Deus. Repartiam pão, a igreja crescia. Então alguns conflitos começaram a acontecer. Roma, com todo o seu poder, começou a ver que os cristãos se reuniam nas suas casas, achando que poderia ser um problema muito sério para o governo de Roma. Inclusive, se você pegar um livro de história, você vai ver que um dos motivos da queda do Império Romano foi o cristianismo. Porque os cristãos começaram a se reunir, mas eles não se reuniam para se rebelar, eles se reuniam para buscar a Deus. Mas Roma achava isso uma ameaça. E a coisa piorava quando se colocava um cristão na frente de um grande governante, ou quando pediam para um cristão se ajoelhar diante de César, e o cristão não se ajoelhava. Eles faziam qualquer coisa, irmão Bruno. Se pedisse para um cristão lavar os prédios, ele lavava. Se pedisse para ele fazer, se escravizasse ele, se torturasse ele, ele obedecia, ele era submisso. Mas se pedia para se ajoelhar diante de César, ele não se ajoelhava, porque só se ajoelhava para Deus. Isso era uma ameaça para Roma. Começa então uma perseguição aos cristãos. Os cristãos começam a ser assassinados. Um dos governos mais terríveis que existiu em Roma foi o governo de Nero. Nero era um homem terrível, matricida, matou a própria mãe, teve relações com ela, casou com homens, mulheres. Era um homem terrível. Ele botou fogo em Roma e acusou os cristãos de colocarem fogo em Roma. Matava os cristãos pendurados com betume, botava fogo nos cristãos. Perseguiu os cristãos. Era um homem sanguinário. No final da sua vida ele se suicidou. E outros imperadores começaram a perseguir os cristãos. Um dos momentos terríveis no governo de Nero
foi exatamente a morte de Paulo e de Pedro. Pedro e Paulo morreram no governo de Nero. Um outro homem terrível era Flávio Vespasiano, o imperador de Roma, também perseguidor da igreja, também perseguidor dos cristãos. No ano 70 depois de Cristo, ele destruiu o templo de Jerusalém. E em 72 depois de Cristo, ele construiu o Coliseu, a arena. E na arena jogavam os cristãos para dentro da arena. Famílias eram pisoteadas, esmagadas. Leões devoravam os cristãos na arena. E eles não negavam a Cristo. Eles não negavam Jesus Cristo. Eu estava hoje lá na área norte, numa consagração, com o pastor Valdelírio, o homem que ficou 90 dias internado no hospital, mais de 40 dias entubado por causa da Covid-19. E eu estava vendo ele falar, e ele falou: irmãos, eu não tinha medo de morrer. Aleluia, porque ele sabia para onde ele estava indo. Era um cristão. As famílias, as crianças sendo devoradas, e as mulheres gritavam. Quem lê um pouco da história da igreja primitiva, diz que as mulheres falavam para os seus maridos: não nega Jesus, não nega Jesus, morre com Jesus, não nega. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Naquele tempo tinha diferença entre crente e não crente. Ou era crente ou não era crente. Ou tinha convicção do céu ou não tinha. Ou acreditava em Jesus e vivia como Jesus, andava nas pisadas de Jesus ou não andava. Era assim. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Domiciano, um outro imperador de Roma, larga João no exílio de Patmos. E João enfrenta o isolamento social. Nós não estamos vivendo aí, vivemos tempos de isolamento social. João estava isolado na ilha de Patmos. E foi no isolamento social de João que ele teve a visão de Apocalipse. Porque crente é crente, irmão. É Deus que está com ele. Aleluia. É Deus que sustenta. Aleluia. E foram perseguindo, e quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, mais a igreja se desenvolvia, mais os irmãos eram fervorosos na fé. Roma, vendo que não havia como combater o crescimento do cristianismo, em uma batalha, uma coisa muito estranha aconteceu. Ninguém sabe explicar direito. Mas um imperador de Roma chamado Constantino, um dia antes ele tem um sonho, uma batalha que estava quase perdida para ele. Ele vê uma cruz e vem uma voz de ele lê na verdade o que estava escrito na cruz, e na cruz estava escrito: por esse sinal vencerás. E ele então disse que se ele vencesse aquela batalha, ele se converteria ao cristianismo. Ele venceu. Ele se converteu ao cristianismo, entre aspas, porque ele colocou um monte de paganismo junto com a doutrina cristã. Foi uma mistura terrível. E aí então, depois de Constantino Teodósio, ele oficializa então o cristianismo como a religião oficial de Roma. Não conseguiram impedir os cristãos agora se aliaram a eles, e agora Roma então tem como religião o cristianismo. Surge aí a Igreja Católica Apostólica Romana. E agora se mistura tudo. Agora viver o cristianismo já não era mais uma decisão de vida ou morte, já não era mais uma decisão de convicção. Agora as pessoas viviam o cristianismo porque era a religião do Império Romano, o maior império que existia. E começa a se misturar tudo. E as coisas começam a acontecer, coisas muito estranhas. Tem a época da patrística, os filósofos, pensadores, começa a vir heresias. Ário, lá no Egito, em Alexandria, na cidade de Alexandria, Ário diz que Jesus foi criado por Deus, que ele não era Deus. Aí depois ele foi combatido, vem heresias, e heresias são desfeitas. Todos acreditavam que Jesus ele era o bispo universal, mas em um dado momento Bonifácio, uma autoridade da Igreja Católica, agora foi nomeado como o bispo universal da igreja. Tomou o lugar de Jesus. Era o Deus na terra. Isso mais ou menos 600 depois de Cristo. Surge então o papado. Agora tem um papa na igreja. E aí começa a surgir então a adoração, veneração a imagens. Maria é adorada, Maria Virgem, Maria Eterna Virgem Maria. Começam a fazer manobras para tentar interpretar a Bíblia e dizer que ela era virgem, eternamente virgem. Começa então um momento terrível da igreja. Vem o período das cruzadas e eles começavam a matar em nome de Jesus. Matavam pessoas inocentes em nome de Jesus.
uma confusão total, longe da palavra de Deus, longe do dia do Pentecostes, longe, longe, longe. Tem uma cruzada, irmãos, inclusive tem uma cruzada que eles mandam crianças para irem até Jerusalém, que estava sendo dominada pelos muçulmanos naquela época. E eles diziam que por as crianças serem puras, Deus iria guardar elas, e elas iriam tomar Jerusalém dos muçulmanos. As crianças morreram no meio do caminho, e as que não morreram foram assassinadas pelos muçulmanos, e as que não foram assassinadas foram escravizadas pelos muçulmanos. Uma confusão total, uma coisa horripilante. Isso ainda eu estou falando mais ou menos 1200 depois de Cristo. Até que alguns homens começam a ter acesso à escritura sagrada, começam a ler a Bíblia em latim, começam a ler a Bíblia em grego. Homens começam a estudar e ter acesso às escrituras. Homens começam a se levantar contra essas mentiras da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a vender indulgências. Eles vendiam perdão de pecado. Quanto você tem para pagar? Se você tem um pouco para pagar, você vai ter 1 ano de perdão de pecado. Se tem mais, tem uns 5 anos. Talvez se você der as suas terras, você tenha o perdão eterno. Pode pecar à vontade, que tu está perdoado eternamente. Vendiam terrenos no céu. Vendiam coisas terríveis. Isso se chama indulgências. A igreja era terrível. Até que um homem chamado Guilherme de Ockham começa a criticar a Igreja Católica. Ele começa a dizer que isso tudo é mentira, que isso é algo terrível, esses exageros e coisas terríveis que a Igreja Católica faz. Nesse meio tempo surge um homem chamado Wycliffe, ou Wycliffe, ninguém sabe pronunciar o nome dele. Mas esse homem, Wycliffe, vou chamar assim, ele começa a ter acesso às Escrituras, porque ele era uma autoridade na Igreja Católica Apostólica Romana. E lendo as Escrituras, ele começa a se deparar com algumas coisas estranhas que ele não estava vendo ser praticadas. Ele começa a ver então que o Evangelho de Jesus é para toda criatura. Ele começa a ver que Jesus chamou uma geração para ser sacerdotes reais dele. Como diz 1 Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, geração eleita. E o Wycliffe diz, alguma coisa está errada. As pessoas têm que ter acesso às Escrituras. E ele começa então a traduzir a Bíblia para o inglês, que é a língua popular daquele povo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou e Ele está aqui em nosso meio. Aleluia.
que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o 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 grande eu sou. Te curar nesta noite. O grande eu sou, o grande eu sou. Receba a cura, receba o toque do Todo-Poderoso. O grande eu sou. Aleluia. Rabagarabachanda rabagaia. Ai, arai, churabacanda rabagaia. Seja tocado, seja impactado pela presença do grande, o grande, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é digno. Ele é santo. Santo, 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 santo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é digno, só Ele é digno, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele tem poder, 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 Ele tem poder, Ele tem poder, toda autoridade está nas mãos dele, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, só Ele tem poder, só Ele tem poder, só Ele tem poder, só Ele tem poder, só Ele tem poder. Possa resistir o nome de Jesus, faz demônio fugir. Não há poder do inferno que possa resistir o nome de Jesus, faz demônio fugir.
há poder no inferno que possa resistir. O nome de Jesus faz demônio fugir. Não há poder no inferno que possa resistir. O nome de Jesus faz demônio fugir. Santo, 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 Geração eleita, o nosso lema. Geração eleita, o nosso lema. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos Para acabar, nos levantamos, para avançar, nos levantamos para profetizar. caem, Demônios, fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças, saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, 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 Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir a sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, soberano Deus, incrivelmente Deus, que age
frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, diga Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Santo, Santo, diga, é o Senhor Deus poderoso. A liberdade é o Espírito de Deus. Digno tu és. Feche os teus olhos. Entre na Digno dimensão do tu Espírito. és. Tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és, digno tu és santo. Oh, glória a Jesus, há uma glória de Deus aqui. Aleluia! Aleluia! Adore a Jesus. Aleluia! Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga aleluia! Oh, glória a Jesus. Aleluia! Aleluia! Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és.